Você já teve a sensação de que a sua vida foi um grande emaranhado de acontecimentos, e que você só vai lembrando na base do susto, quando algo te puxa para o passado? Um término, uma mudança de cidade, uma doença, um emprego que te marcou, um grande amor, um curso que virou chave. Agora imagina olhar para tudo isso de uma forma organizada, em linha, como se fosse um mapa visual da sua história. Uma linha do tempo onde você enxerga seus ciclos, seus anos marcantes e os grandes eventos, tudo junto, no mesmo quadro. É disso que a gente vai falar hoje. Linha do tempo numerológica. Eu quero te guiar passo a passo para montar a sua própria linha de vida em um quadro, caderno ou mural. Não é só um exercício bonitinho. É uma ferramenta de clareza. Quando você vê diante dos olhos quais fases puxaram mais aprendizados, quais períodos concentraram mudanças, quais anos pareciam apertar e quais abriram portas, você para de achar que tudo foi aleatório. A vida começa a ganhar ritmo, camada, lógica. E eu já quero te provocar logo no começo. Se você tivesse um quadro na parede com os principais ciclos da sua vida, do nascimento até hoje, que pergunta faria para esse quadro? O que eu insisti demais? Onde eu desisti cedo? Onde eu cresci sem perceber? Só essa imagem já começa a trabalhar aí dentro. Antes da gente mergulhar, faz uma coisa rápida. Se inscreve aqui no Numeria BR, ativa o sininho e deixa o like neste vídeo. Assim o YouTube entende que numerologia séria com profundidade e prática merece chegar em mais gente que está buscando se entender melhor, como você. Agora, mentaliza a sua linha de vida e vem comigo montar isso na prática. Antes de falar de números, vamos falar de cérebro e coração. A maior parte de nós guarda a própria história em pedaços soltos. Lembranças que vêm quando algo dispara. Uma música, uma foto, um cheiro. O problema é que quando a memória funciona só assim, descontínua, você perde a visão de jornada. Você lembra do que doeu, do que te deu orgulho, mas nem sempre consegue ver o fio que liga essas coisas. Quando você coloca a vida em linha, algo diferente acontece. Você deixa de ver cada evento como um filme isolado e começa a ver temporadas. Períodos de começo, de estrutura, de crise, de expansão, de encerramento. Isso tira um peso enorme da culpa pessoal, do tipo sempre fiz tudo errado, e traz uma percepção mais honesta. Neste trecho da minha vida eu ainda não tinha repertório, eu estava aprendendo. Neste outro eu já tinha recursos, mas faltou coragem. Este aqui foi claramente um ciclo de encerramento. A numerologia entra como uma segunda camada em cima dessa linha. Primeiro você enxerga a história em termos humanos. Idade, anos, fatos. Depois você começa a sobrepor ciclos, anos pessoais, trânsitos. E aí algo mágico acontece. Você começa a perceber que muitos pontos em que a vida apertou não eram só azar. Eram convites de ciclo para você mudar postura, encerrar padrões, nascer de novo em algum nível. Pense em uma fase em que você viveu muitas mudanças seguidas. Mudou de casa, de trabalho, de relacionamento, de hábitos. Agora imagina descobrir que aquele período tinha um clima numerológico fortíssimo de movimento e libertação. Muda a qualidade com que você olha para si. Em vez de só se julgar, você passa a se perguntar: o que a vida estava tentando me ensinar ali? E aí, a linha deixa de ser só um enfeite e vira ferramenta de autocompaixão e ajuste de rota. Enquanto eu vou te explicando como montar a sua, vai reparando.
De 0 até agora, em que trechos da sua história você sente que havia um tema dominante? Sobrevivência, estudo, trabalho demais, amor, perdas, recomeços. Essa intuição é preciosa e vai te ajudar quando chegarmos na parte prática. Vamos organizar o conceito de forma simples. Imagina um eixo horizontal, como se você estivesse desenhando uma estrada. Essa linha representa a sua vida, do nascimento até o momento presente, e se quiser, pode deixar um espaço para o que vem depois. Ao longo dessa linha, você vai marcar anos e idades. 2000, 2005, 2010. Ou 10 anos, 15 anos, 21, 28, 35 e assim por diante. Sobre esse eixo, você coloca 3 camadas principais. A primeira é a mais simples. Os grandes eventos. Nascimentos, mortes, mudanças de cidade, inícios e finais de relacionamento, entrada e saída de empregos, doenças marcantes, conquistas significativas. A segunda camada são os ciclos numerológicos de 9 anos, que a gente vem conversando nesta série. Fases com temas mais amplos. Construção, expansão, revisão, fechamento. A terceira camada são os anos pessoais, aqueles de 1 a 9 que falam sobre o clima específico de cada ano. Você não precisa ter todos os cálculos perfeitos de cara para começar. Dá para montar a linha primeiro só com eventos marcantes e idade, e depois ir preenchendo com numerologia aos poucos. O importante é entender que a linha do tempo numerológica não é um mapa fechado do tipo você tinha que fazer isso aqui. Ela é um jeito de enxergar como seus temas internos e os acontecimentos externos conversaram ao longo do tempo. Imagina, por exemplo, que você marque que aos 28 anos, mudou de carreira e terminou um relacionamento importante. Mais tarde, quando calcular ciclos e anos, descobre que aquele período tinha uma energia forte de encerramento e recomeço. De repente, algo que parecia só caos começa a ganhar contorno. Você percebe que, na verdade, estava respondendo a um chamado de fase, mesmo sem saber conscientemente. Guarda essa ideia. Eixo horizontal com anos e idades, eventos em cima, números embaixo ou ao lado. Você vai brincar de montar esse quebra-cabeça no próximo bloco. Agora vamos para a parte gostosa, o material. Você não precisa de nada sofisticado, mas quanto mais visual for, mais impacto a linha vai ter no seu dia a dia. Se você gosta de quadro, pode usar um quadro branco ou de cortiça. Se prefere papel, pegue uma folha grande, aquelas de blocos de desenho, ou una várias folhas lado a lado. E se for mais digital, pode montar em um aplicativo de notas ou desenho, contanto que consiga ver a linha inteira de uma vez. O primeiro elemento é o eixo. Traça uma linha horizontal longa. Embaixo dela, marque alguns anos de referência. Por exemplo, ano de nascimento, 2000, 2010, 2020, 2024. Entre esses marcos maiores, você pode ir colocando anos intermediários conforme fizer sentido. O objetivo não é ter todos os 365 dias desenhados, e sim ter pontos de apoio para posicionar as lembranças. O segundo elemento são as idades. Se te ajuda, em cima da linha você pode escrever 15 anos, 20 anos, 25, 30, 35 e assim por diante. Isso facilita na hora de cruzar idade com ano e com eventos. Muitas pessoas lembram melhor pela idade do que pelo calendário oficial. O terceiro elemento são os espaços para eventos e números. Você pode combinar assim. Acima da linha, você escreve os acontecimentos. Abaixo da linha, você coloca os códigos numerológicos quando os tiver.
Ciclo atual, número do ano pessoal, algum trânsito que você conheça. Não precisa encher de informação. Basta anotar o que for relevante para aquele período. Se estiver montando em papel ou quadro, vale usar cores diferentes. Uma cor para trabalho, outra para relacionamentos, outra para saúde, outra para mudanças de cidade, por exemplo. Mesmo sem numerologia, só essa brincadeira de cores já começa a mostrar onde a vida pegou mais pesado ou foi mais generosa com você em cada fase. Depois, quando acrescentar os números, você vai conseguir fazer ligações mais profundas. Enquanto escuta, já vai pensando. Você se imagina mais à vontade montando isso sozinha em um momento de silêncio, ou talvez transformando em uma atividade em família, perguntando lembranças para quem viveu alguns trechos com você. As duas formas são poderosas. Você que escolhe o que faz mais sentido agora. Agora vamos para o passo a passo. Não se preocupe em decorar, o importante é entender a lógica. Depois você pode rever o vídeo com calma e ir pausando em cada etapa. Primeiro passo. Escolha um recorte de tempo. Se a ideia de começar do nascimento te parece ampla demais, pode começar de uma década específica. Dos 15 aos 25. Dos 25 aos 35. Dos 30 aos 45. O importante é não travar por querer abraçar tudo de uma vez. Se estiver animada, claro, pode pegar a vida inteira. Mas ter um recorte inicial ajuda a sair da teoria. Segundo passo. Faça uma lista solta de eventos marcantes, sem se preocupar com a ordem. Escreva em um papel à parte. Mudança de escola, entrada na faculdade, primeiro emprego, casamento, separação, nascimento de filhos, mudança de cidade, doença importante, viagem que virou chave, perda de alguém querido. Não precisa ser só coisa grande. Às vezes um curso de 3 meses mudando a sua visão conta mais do que um evento que parecia gigantesco na época. Terceiro passo. Coloque essa lista em ordem aproximada na linha. Você não precisa lembrar o dia exato, mas tente se aproximar do ano e da idade. Se não tiver certeza entre 2011 e 2012, tudo bem. Coloque na faixa. O objetivo é ver o desenho geral, não fazer um arquivo jurídico da sua história. Quarto passo. Traga a numerologia para a linha. Se você já sabe seus ciclos de vida e alguns anos pessoais de períodos específicos, comece marcando embaixo da linha. Por exemplo, dos 27 aos 35, ciclo com tom de aprofundamento. Neste período, ano pessoal 3 em 2010, ano pessoal 4 em 2011 e assim por diante. Se ainda não calculou tudo, escolha alguns anos que você sente que foram muito marcantes e comece por eles. Isso já é mais do que suficiente. Quinto passo. Pare e observe. Antes de tirar conclusões, só olha para o quadro. Onde há concentração de eventos? Que cores aparecem juntas? Em que períodos você ficou mais tempo parada ou acomodada? Em que períodos a vida te chacoalhou mais? E importante, que tipo de clima numerológico coincidiu com essas zonas de intensidade? Se começar a vir uma mistura de emoções, está tudo certo. Linha do tempo não é um gráfico frio. É a sua história. Se em algum momento sentir vontade de chorar, sorrir, rir de si mesma ou agradecer, permita. Essa é a vida se reconhecendo em forma de mapa. Com a linha montada vem a parte mais interessante. Ler padrões. Aqui, numerologia e psicologia andam de mãos dadas.
você vai começar a se fazer perguntas como: em quais fases eu mais mudei de trabalho? Em quais fases aconteceram mais nascimentos e perdas? Em que tramo da linha eu mais me senti viva? Em que tramo eu mais sobrevivi no automático? Quando você cruza essas respostas com seus ciclos e anos pessoais, nuances aparecem. Talvez você perceba que sempre que um ciclo de encerramento se aproxima, você sente uma inquietação forte e tenta se agarrar mais ao que conhece, mesmo que já esteja morto. Talvez você enxergue que aquelas mudanças que julgou como fracasso foram, na verdade, movimentos coerentes com um período que pedia libertação. Ou que certas insistências longas em algo que não andava sempre aconteciam em fases em que a vida queria te chamar para outras experiências. Outro tipo de padrão importante é o dos temas. Tem gente cuja linha mostra anos concentrando crises de saúde. Outros, muitas crises de relacionamento. Outros, muitos abalos profissionais. Não para você se culpar, mas para perguntar: que padrão de escolha eu repeti aqui? Que ciclo eu estava ignorando? Que sinal o corpo ou a vida estavam tentando me dar? Uma dica poderosa: peça a alguém de confiança para olhar sua linha sem explicar nada e perguntar o que a pessoa percebe. Às vezes de fora, alguém enxerga coisas simples que você, por estar dentro, naturalizou. Frases como sempre que você muda de cidade, muda radicalmente de tipo de relacionamento. Ou de tantos em tantos anos, você dá uma guinada de carreira. Isso não é acaso, é o seu jeito de responder aos ciclos. A pergunta-chave deste bloco é: se eu olhar para essa linha com honestidade, que história ela conta sobre a forma como eu atravesso recomeços, encerramentos e crises? Só reconhecer esse modo de funcionamento já é meio caminho andado para fazer escolhas diferentes daqui para frente. Até aqui, a linha contou a sua história passada. Agora vem o passo que transforma esse quadro em ferramenta de futuro. Como usar a linha do tempo como bússola para os próximos anos, sem cair na armadilha de tentar controlar tudo? Primeiro, ela te ajuda a calibrar expectativas. Se você enxerga que está em um ciclo que historicamente em você trouxe muitos aprendizados através de cortes e encerramentos, talvez faça mais sentido focar em desapegar e ajustar rotas do que em acumular novos compromissos. Se a linha mostra que certos períodos foram de grande expansão e você está entrando em uma fase numerológica parecida, pode se preparar conscientemente para aproveitar melhor as oportunidades, em vez de deixar que elas passem sem nome. Segundo, ela te ajuda a tomar decisões com mais responsabilidade. Em vez de jogar tudo na mão do mapa ou do destino, você olha para a sua própria história. Nas outras vezes em que senti essa inquietação, o que eu fiz? O que funcionou? O que me feriu? Que lições deste ciclo passado eu não quero repetir? A numerologia entra para dizer: o clima é parecido. A diferença é como você escolhe responder agora. Terceiro, a linha te convida a pensar em horizonte de tempo. Em vez de imaginar que tudo precisa acontecer em um único ano, você começa a pensar em projetos de 3, 5, 9 anos. Pense em como este ano se encaixa em algo maior. Assim você consegue alinhar melhor momentos de estudo, de ação, de colheita, de descanso. Importante: a linha do tempo numerológica não é prisão. Não é porque um ciclo antigo foi difícil que a próxima volta tem que ser igual. A ideia é justamente o oposto. Você identificar padrões para poder transformá-los. Número não te condena. Ele te oferece contexto. Quem escolhe é você. Eu gosto de resumir assim:
A linha do tempo é um diálogo visual entre a sua história humana e o ritmo dos seus ciclos. Toda vez que você olhar para ela, que essa pergunta volte: que tipo de resposta eu quero dar à fase em que estou agora? Chegando ao fim deste vídeo, eu quero que você imagine por um instante a seguinte cena. Alguns anos à frente, você entra na sua casa, olha para a parede e vê a sua linha do tempo numerológica lá. Não como um quadro de culpa, mas como um lembrete de que você atravessou muita coisa e segue aqui. De que houve ciclos de dor, de alegria, de confusão e de clareza, e que todos eles te trouxeram até este ponto. Hoje você deu um passo importante para transformar crises soltas em capítulos compreendidos. Aprendeu a organizar a sua história em uma linha, a marcar eventos significativos, a sobrepor ciclos e anos pessoais, a ler padrões que antes pareciam coincidência. Viu também que essa linha não é só sobre passado. Ela é uma aliada para planejar os próximos anos com mais calma, sem se cobrar perfeição, mas sem se abandonar. Eu quero te deixar com uma pergunta para levar depois deste vídeo. Quando você começar a montar a sua linha do tempo, qual é o primeiro trecho que sente vontade de desenhar com mais cuidado? A adolescência. A fase dos 20. A virada dos 30. Um período de grandes perdas. Um período de grandes conquistas. Escolher por onde começar já é um ato de amor consigo. Se este vídeo te deu vontade de pegar papel, caneta, quadro ou aplicativo e começar a montar a sua linha de vida, se inscreve aqui no Numeria BR, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que anda se sentindo perdida na própria história. Talvez montar essa linha juntos seja um presente enorme para vocês dois. E me conta nos comentários. Qual foi o trecho da sua vida que mais te marcou quando você pensou na sua linha do tempo? E que aprendizado você tira dele hoje, olhando com a lente dos ciclos? Eu leio tudo com muita atenção. No próximo episódio da série C, a gente vai fechar este ciclo com um estudo de caso real. Eu vou te contar a história de alguém que reorganizou metas, decisões e postura de vida a partir da compreensão dos ciclos. Para você ver na prática como isso pode se aplicar a você. Se esse tipo de história te inspira, não perde